Fala galera, seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. E, como você sabe, aqui a gente fala bastante sobre aí o livro de Vem e Segue-me. Esse ano a gente está vendo aí o Velho Testamento e hoje é um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre o livro de Juízes. Então, se você gosta de falar desse assunto, não esquece aí de curtir, de compartilhar e também convidar seus amigos para se inscreverem aqui no canal. É bem importante que você se inscreva, que seus amigos possam se inscrever também, porque o YouTube começa a ver esse vídeo então como relevante para outras pessoas, e aí o YouTube começa a divulgar esses vídeos também para outras pessoas poderem conhecer. Então por isso que é legal vocês poderem se inscrever no canal, beleza? Então curtida, compartilhar e se inscrever aí no canal, beleza? Também não esqueça de dar uma olhada também naquele meu outro canal, Geek Lestat, onde eu falo lá sobre o mundo nerd, sobre o mundo geek. Não esquece de se inscrever por lá também, para dar uma ajudada no canal, beleza? Outra coisa, domingo agora, 19 horas, vai acontecer uma live minha com Adriano Pereira. O Adriano, vocês sabem, né? Ele fala sobre vários discursos da Liahona, então ele tem vários vídeos no canal dele também. E vamos falar de um discurso específico nesse domingo agora, às 19 horas. Então vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre esse discurso junto com o Adriano Pereira. Então anota aí, domingo, 19 horas, beleza? Faz tempo que não acontece uma live, né? Então vai acontecer agora aqui no canal, para a gente tentar voltar ao normal aqui, ok? Então vamos lá compartilhar um pouquinho aí sobre o livro de Juízes. E as pessoas às vezes elas têm uma certa dificuldade de entender esses livros, né, como Números, Deuteronômio, Juízes, porque são livros assim que não tem o nome de um profeta, por assim dizer, né? Mas aí o que que acontece? Esse livro de Juízes, nós vamos ver alguns capítulos aqui, 2 a 4, 6 a 8 e 13 a 16. E o nome dessa aula é O Senhor Levantou um Libertador. Então, a gente viu na aula passada, no nosso bate-papo passado, que Josué tinha morrido. Ele juntou todo mundo lá para poder falar as últimas palavras para eles. E o pessoal fez o convênio com o Senhor de que iria continuar obedecendo às leis do Senhor, né? Mas depois da morte de Josué, as tribos de Israel continuaram a sua conquista lá no Canaã e, consequentemente, eles acabaram fazendo besteira. Os israelitas então não obedeceram às instruções do Senhor de retirar as pessoas iníquas da terra prometida, porque eles tinham que ter feito isso e não fizeram. Então, algumas tribos não conseguiram expulsar os habitantes da terra de Canaã, como foram ordenadas a fazer. Os israelitas abandonaram o Senhor, adorando então a falsos deuses, os deuses dos cananeus, e também o Senhor retirou a bênção dele e a proteção. Então, apesar da desobediência dos israelitas, o Senhor enviou juízes para libertar esse povo do cativeiro, lá dos seus inimigos. Então o Senhor enviou um anjo aos israelitas para ensiná-los a respeito das consequências que eles teriam por causa da desobediência deles. E os israelitas então choraram após ouvir as consequências que teriam de sofrer por sua desobediência. Com o passar do tempo, todos os israelitas que tinham entrado na terra promissão com Josué, eles acabaram morrendo. Aqueles que ainda tinham pouquinho, né, de arrependimento, de remorso, eles acabaram falecendo. E a nova geração de israelitas não conhecia o Senhor. E nem sabia a obra que o Senhor tinha feito por eles lá, pelo povo de Israel já. Então eles não conheciam o Senhor. Sério isso, né? Então lá no capítulo 2 aqui de Juízes, versículo 10 e 12, fala o seguinte: E foi também congregada toda a geração a seus pais, e outra geração após se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que fizera em Israel. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui sobre esse versículo particularmente. O que você pode fazer para garantir que esse conhecimento que você tem sobre o Senhor, sobre o Evangelho, possa ser preservado para que outras gerações, as gerações futuras, possam conhecer esses ensinamentos? Porque é muito sério, né, quando a gente pensa sobre seus filhos, seus netos não conhecerem o Evangelho. Então, o que você pode fazer para garantir que esse conhecimento possa chegar a eles também? Para não acontecer como aconteceu com o povo aqui de Israel. Versículo 12: Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra de Egito, e foram-se após outros deuses,
dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Ou seja, eles fizeram totalmente ao contrário de tudo que o Senhor tinha falado para eles fazerem, porque eles não conheciam o Senhor como deveriam conhecer. Então eles foram lá e começaram a adorar outros deuses. Então Baal, ele era um dos deuses dos cananeus. E ele era o deus da tempestade e da Astarote. E Astarote era a deusa de Canané da fertilidade. Então eram dois deuses principais aqui que eles adoraram: Baal e Astarote. A adoração a esses deuses indica a importância da fertilidade da terra e do povo lá para os cananeus. A maneira como as pessoas adoravam a esses e outros falsos deuses, incluía às vezes a imoralidade sexual e o sacrifício de criança. Então essa maneira que eles tinham para adorar esses deuses era muito ofensiva ao Senhor. Então imagina, imoralidade sexual e sacrifício de crianças. Era uma das formas que eles utilizavam para adorar esses dois deuses. Baal, que era o deus da tempestade, e Astarote, que era a deusa da fertilidade. De que forma que nós nos encurvamos a outros deuses em nossos dias? E de que modo que o Senhor pode nos ajudar a mudar nosso obstinado caminho? A gente falou em umas aulas passadas sobre essa questão de adorar outros deuses, né? E não vou entrar nesse tema agora aqui de novo, mas quais são algumas formas que nós podemos fazer que nós nos encurvamos a outros deuses? E como que o Senhor pode nos ajudar nesse caminho para que possamos vencer isso? O presidente Kimball falou o seguinte aqui: certo homem que fora escravo do álcool a maior parte de sua vida adulta convenceu-se de que deveria abandonar esse vício e preparar-se para ir ao templo. Com grande esforço, ele deixou de beber. Mudou-se para uma cidade bem distante de onde moravam seus amigos companheiros de bebedeira. E embora o corpo ansiasse, sofresse e ficasse atormentado pela falta de estimulante, ele conseguiu superar o vício. Ele passou então a frequentar todas as reuniões da igreja e a pagar o dízimo. Seus novos amigos e irmãos no evangelho pareciam fortalecê-lo. Ele sentia-se muito bem com a nova atividade e a vida transformou-se em algo magnífico de ser vivido. A sua mulher estava radiante, pois agora toda a família estava sempre junta. Isso é o que ele sonhara por toda a vida. Conseguiram recomendações para ir no templo e o dia tão feliz chegou. Dirigiram-se à cidade onde moravam anteriormente para esse grande acontecimento. Chegaram cedo e cada um tinha algo a fazer. Como era inevitável, o marido encontrou-se com alguns dos velhos amigos. Estes os instaram a irem ao bar. Não para beber. Não, ele não iria, ele disse que tinha coisas mais importantes para fazer. Bem, ele poderia ir e apenas tomar um refrigerante. É o que eles insistiram para ele. Então, com as melhores intenções, ele finalmente os acompanhou e foi ao bar com os amigos. Na hora de encontrar-se com a esposa para ir ao templo, ele estava tão embriagado que a família teve de voltar para casa. Eles estavam tristes, pesarosos e desapontados. Essa é uma mensagem do presidente Kimball que está lá no Milagre do Perdão, na página 171. E mostra aqui o que acontece quando nós decidimos nos encurvar a outros deuses. Ele não iria beber. Ele iria lá só para poder beber um refrigerante com a galera, com os antigos amigos dele de bebedeira. Só que chegou lá, a situação ficou diferente. E, consequentemente, ele chegou no templo super bêbado e acabou perdendo a oportunidade de se selar com sua esposa naquele momento. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa e a gente resolve enfrentar o inimigo de cara, pensando que nós podemos ser muito fortes. Às vezes podemos ser fortes, sim. Mas o grande problema disso, de pensar que você vai ser tão forte, é que você pode cair. Porque você está fazendo alguma coisa que o Senhor simplesmente falou para você não fazer. E você foi lá e está fazendo.
Então precisamos tomar esse tipo de cautela, esse tipo de cuidado, para que possamos não cair nessa armadilha. Como é que essa experiência que aconteceu com esse homem pode nos ajudar a entender o perigo de decidir permanecer em ambientes onde influências maléficas podem nos tentar? Em que situações os membros da igreja talvez tenham de decidir se vão permanecer ou não em ambientes onde haja influência maléfica? Então, que situações os membros da igreja podem passar que eles vão ter que decidir isso também? Bom, então esse era o cenário que estava acontecendo com o povo israelita ali entre o povo cananeu. E o Senhor então fez uma coisa para poder tentar ajudar esse povo. E lá no 16 fala o seguinte: E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojavam. Porém, lá no 17, tampouco deram ouvido aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho do Senhor por onde andaram seus pais, em obediência aos mandamentos do Senhor, o que eles assim não fizeram. Então esses juízes que foram levantados nesse momento, eles eram líderes militares. Nenhum deles era profeta como Moisés ou Josué, por exemplo. Isso também pode ser um perigo, né? Então, o fato de não ter sido levantado algum homem que fosse realmente íntegro como um juiz, talvez não tenha ajudado tanto nesse sentido, né? Olha o que o presidente Kimball fala aqui. Ao abandonar o pecado, não se pode apenas desejar melhores condições, tem que criar outras condições. A pessoa precisa certificar-se não só de que abandonou a transgressão, mas que mudou as situações que a cercavam também. Precisa evitar locais, condições, circunstâncias onde ocorreu o pecado, pois eles poderiam prontamente trazer de volta esse pecado. O elder Al Cook, do Quórum dos 12, ele deu duas sugestões para a gente. Não podemos evitar o mundo. Não podemos nos enclausurar, pois essa não é a saída. Como então que libramos a necessidade de contribuir positivamente para o mundo e de não sucumbir aos pecados do mundo? E ele fala então dos dois princípios que fariam total diferença para a gente. Primeiro, faça com que as pessoas saibam que você é um membro da igreja. As pessoas precisam saber disso, que você é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a outra coisa é, viva as suas crenças e esteja seguro nessas crenças. Nós não podemos ser do mundo, né? Precisamos estar nele, mas não precisamos ser do mundo. E a gente vai realmente não ser do mundo quando nós decidimos viver as crenças que nós defendemos tanto em nossa vida. Lá em Juízes 4, apareceu uma mulher chamada Débora. E essa Débora, ela, diferentemente de outras pessoas, ela deu a Deus a glória do sucesso do exército israelita. Então, lá em Juízes 4, lemos que o Senhor chamou uma mulher de nome Débora para julgar Israel. Então, ela foi chamada como juíza ali. Ela era líder militar também, e ela, juntamente com Baraque, libertaram junto Israel dos cananeus. Então, já ali em Juízes 4, é salientado que a grande fé que Débora possuía no Senhor Jesus Cristo ajudou em muito nesse processo. Então, quando Baraque insistiu que Débora acompanhasse o exército à batalha, ela concordou, mas atribuiu ao Senhor todo o sucesso que tiveram e não procurou as honras para si. Lá no capítulo 6, fala o seguinte, porque o Senhor, ele deu os israelitas, depois do cenário com Débora, né? Ele deu os israelitas aos midianitas por 7 anos. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, veio então um profeta. Depois do período lá de Débora, Débora libertou os israelitas e tudo mais, e eles voltaram depois a cair de novo. E por eles terem voltado a cair, lá no capítulo 6, fala do período onde eles estavam na mão dos midianitas. Eles passaram por essas mãos por 7 anos, aprisionados pelos midianitas. E ali eles começaram então a clamar ao Senhor. E o Senhor então trouxe um profeta para eles.
E lá no 10 fala o seguinte, do capítulo 6: E vos disse, eu, o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Então ele chamou uma pessoa aqui chamada Gideão, que era filho de Joás, do clã de Abiezer, e esse Gideão ele pertencia à tribo de Manassés. Gideão viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração ao deus pagão Baal, que é aquele que a gente tinha falado antes. Então o anjo do Senhor encarregou Gideão de liderar o exército de Israel, que derrotaria então os midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Ele alegava ser o menor de sua família e ele também pertencia ao clã menos importante da sua tribo. E lá no 16 fala o seguinte: E o Senhor lhe disse, falando com Gideão: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O Senhor falou para ele, como tinha falado para Josué, como tinha falado para Moisés: confia em mim que vai acontecer. E aí então ele conseguiu destruir o altar que tinha lá o falso deus Baal, né? E a gente aprende uma coisa aqui, que se quisermos ter a ajuda do Senhor, precisamos retirar de nossa vida práticas espiritualmente impuras e iníquas. Dessa forma, a gente vai poder ter a companhia e o Espírito do Senhor para ele poder nos ajudar. Que foi o que Gideão fez aqui primeiro. Para poder tirar o povo das mãos dos midianitas, primeiro ele tinha que destruir o altar de Baal. Ou seja, ele precisava retirar de Israel tudo que estava atrapalhando eles, que estava transformando eles em seres impuros naquele momento. Então, naquele mesmo tempo, os midianitas e seus aliados empreenderam então uma invasão contra Israel. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e capacitou-o para libertar o seu povo. Olha que interessante isso, né? Mas tudo aconteceu porque ele teve que livrar o povo primeiro do que estava atrapalhando eles espiritualmente. E isso é uma coisa que precisamos fazer em nossa vida, galera. A gente estava falando de umas aulas atrás sobre o anátema, né? Nós precisamos tirar o anátema de nossa vida para que nós possamos progredir. E muitas vezes nós estamos deixando esse anátema tomar conta de nossa vida tão profundamente, isso que é iníquo, está tomando conta de nossa vida tão profundamente que nós não estamos dando conta disso. E a gente acaba não entendendo por que o Senhor não está nos respondendo, como poderia estar respondendo. Lá no capítulo 7 continua essa história então. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Mas, olha o que o Senhor disse para Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. O Senhor falou para Gideão: Olha, tá vindo aí uma multidão, tá vendo, né? Mas eu acho que com você tem muita gente ainda. E olha o que o Senhor falou para Gideão: Ainda muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali os porei à prova para ti. E acontecerá que aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Então o Senhor fez uma seleção ali de pessoas que iriam ajudar Gideão. Para a gente ter uma ideia, de 32 mil, desse teste aí ficaram 10 mil. E olha o que o Senhor falou ainda. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens, ou seja, teve um outro teste ainda, teve mais testes, porque de 10 mil, esse número caiu para 300 homens. E com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que todo o restante do povo se vá, cada um ao seu lugar. Então ele falou, o Senhor falou: olha, não importa a multidão que tem, com esses 300 homens que sobraram, que foram selecionados por mim, você vai vencer a batalha. Se você estivesse no lugar de Gideão, o que você teria pensado ao Senhor, do fato do Senhor reduzir o seu exército de 32 mil para 300 pessoas?
Será que você conseguiria pensar que você iria vencer aquele batalhão todo? Gideão, ele se dirigiu ao local onde os midianitas estavam acampados. Então, enquanto Gideão estava próximo ali do acampamento, ele ouviu um homem contar um sonho relacionado à destruição do exército midianita. E esse sonho, então, deu muita coragem para Gideão. Lá no 15 fala: E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e sua explicação, prostrou-se para adorar. E retornou ao acampamento de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor deu o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que chegando eu ao extremo do acampamento, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor voltou a espada de um contra o outro, e isto todo o acampamento. E o exército fugiu para Zererá, a Betsita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabaté. Ou seja, eles conseguiram vencer o exército dos midianitas e etc., somente com os 300 homens. O que nós podemos aprender com essa história? Se seguimos os mandamentos do Senhor com exatidão, a exatidão que Ele pede, e sempre reconhecemos as suas mãos, sobre tudo que nós dependemos dEle, Ele vai nos ajudar a vencer os nossos desafios. Sabe, porque Deus, Ele é a fonte suprema do poder. Olha o que o presidente Fausto falou. O Senhor tem um grande trabalho para cada um de nós. Talvez você fique imaginando o que poderia ser esse trabalho. Vocês podem achar que não há nada de especial ou extraordinário em você ou a sua capacidade. Talvez você sinta, ou alguém tenha lhe dito que vocês não são inteligentes. Muitos de nós já sentimos isso, ou já nos disseram isso. Gideão sentiu-se assim quando o Senhor lhe pediu que salvasse Israel dos midianitas. Gideão disse: Eis que minha família é mais pobre em Manassés. O Senhor pode fazer milagres extraordinários com uma pessoa de capacidade comum, mas que, desde que essa pessoa seja humilde, fiel e diligente em servir o Senhor, em procurar melhorar a si mesmo. Isso porque Deus é a fonte suprema de todo poder. Está na Ensign, de novembro de 95, está na página 47, foi citado aqui por James Fausto. Interessante isso, né? Eu gostei muito do que ele falou. Que ele falou aqui no final. Se nós somos humildes, fiéis e diligentes em servir o Senhor e procuramos melhorar nós mesmos, aí nós poderemos então contar com a fonte de todo o poder, que é a fonte de Deus. Lá em Juízes capítulo 8, versículo 1 a 31, depois que os midianitas fugiram, o exército de Gideão os perseguiu e matou alguns deles. Depois da vitória, os israelitas então queriam que Gideão fosse seu rei. Mas ele se recusou e disse que o Senhor deveria ser o rei deles. Então, durante 40 anos ali, não houve grandes batalhas entre o povo. E lá no 33 e 34 fala o seguinte: sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel, de novo, se voltaram e se prostituíram após os Baalins. E puseram Baal por Deus, de novo. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os inimigos em redor. De novo. A gente vê como que eles eram inconstantes, né? E como nós podemos ser inconstantes em nossa vida também. Quantas vezes será que nós lembramos das ajudas que o Senhor realmente nos dá em nossa vida para vencermos os desafios? Então imagina, passou 40 anos, eles ficaram muito bem nesse tempo todo. Foi só Gideão morrer que tudo começou a decair novamente. E o Senhor preparou um caminho de novo para que houvesse uma outra pessoa para ajudar nesse processo todo. Só que todas as pessoas têm o seu moral arbítrio, inclusive aqueles levantados também pelo Senhor. E lá no capítulo 13, a gente começa a conhecer a história de uma pessoa bem famosa das Escrituras, e a gente vai ver alguma coisa sobre ele aqui.
E havia um homem de Zorá da família de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou de comer coisa imunda. Ou seja, ela precisava fazer algumas coisas para que ela pudesse receber essa bênção do Senhor. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não subirá navalha. Ou seja, nesse filho não poderia cortar o cabelo dele. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Lá no versículo 24, pulando um pouquinho isso, né, fala: Depois a mulher deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Então, continuando lá no 14, fala o seguinte: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Então ele desceu até esse povo, que não fazia parte do convênio, e ele viu lá uma mulher lá, que era filha dos filisteus, que era filha daquele que ele deveria combater depois. Subiu e declarou ao seu pai e sua mãe e disse: Eu vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Então ele pediu a bênção dos pais dele para que ele pudesse casar com aquela filha dos filisteus. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, ou Timnate, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possessamente que Sansão o fendeu de alto a baixo, como quem fende o cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então ele livrou lá todo mundo lá sobre desse leão e tudo mais. E aqui a gente começa a conhecer a história de Sansão. Na igreja de hoje em dia, quando se diz que uma pessoa tem o Espírito do Senhor, que é o que disse referente a Sansão, significa que se trata de alguém espiritual. Isto é, alguém que está perto de Deus, possui um testemunho, demonstra poder, espiritualidade, etc. E tal poder só é obtido através de obediência e retidão. Assim sendo, poderia o Espírito do Senhor se apossar dele tão possantemente, falando de Sansão, sabendo o que aconteceria com ele, já que ele estava querendo se interessar lá pela filha do Filisteu? Esta ou uma outra frase semelhante é usada 3 vezes no relato sobre Sansão, mas em todos os casos refere-se à demonstração de grande coragem e força física. Então, quando está falando do poder espiritual dele, está falando especificamente sobre a coragem dele e a força física dele. A extraordinária força de Sansão era um dom de Deus, proveniente e conservado pelo voto nazireu que ele estava sujeito. Talvez quando o autor de Juízes usou a frase o Espírito de Deus, ele não tenha feito da mesma maneira que usamos atualmente, mas sim da maneira como uma pessoa usaria a frase dons espirituais. É comum a gente ouvir dizer a respeito de uma ou outra pessoa isso, né? O modo como ele ensinou, a lição demonstrou que ele possuía um dom espiritual. Então, o dom recebido por Sansão, qual era esse dom? Era a força. E cada vez que ele usava essa força da maneira como deveria usar, o autor dava o mérito ao Senhor. A verdadeira fonte daquele dom dizendo que o Espírito do Senhor descera poderosamente sobre ele. Então é interessante, está no Manual do Instituto do Velho Testamento, para a gente entender um pouquinho sobre esse poder espiritual que é falado aqui sobre Sansão. Né, que esse poder na verdade era a força que ele tinha. E o juiz e a pessoa que narrou essa história, ele dava o crédito ao Senhor por esse dom dele. Lá no 7 fala o seguinte: e desceu e falou àquela mulher, e ela agradou os olhos de Sansão. Lógico. Então, lá em Juízes 14, de 7 a 15, fala que Sansão retornou de Tinate, ou Timnate, viu que algumas abelhas tinham feito uma colmeia na carcaça do leão que ele tinha matado. Sansão usou essa experiência para inventar uma charada e desafiar os filisteus, então.
Quando os filisteus não conseguiram decifrar a charada, ameaçaram então a esposa de Sansão e a convenceram a obter uma resposta sobre o seu marido. E isso deu início a uma série de conflitos entre Sansão e os filisteus. A gente vai ver o que aconteceu nessa série de conflitos agora. Então a raiva e a vingança, a gente aprende aqui, com essa série de eventos que aconteceu, pode nos levar a escolhas que farão mal não somente a nós, mas a outras pessoas também. Então, depois que a esposa de Sansão revelou a resposta do enigma lá para os filisteus, Sansão se separou dela. Ele não confiava mais nela. Então, eles se separaram. Isso está lá em Juízes 14 e 15. Quando Sansão soube que seu sogro, um filisteu, deu sua mulher a outro homem, ele queimou então as plantações dos filisteus. Lá no capítulo 15 também. Os filisteus então procuraram vingar-se de Sansão, queimando sua esposa e seu sogro. Olha que sério que ficou a história, né? Sansão então reagiu golpeando os filisteus com grande ferimento. Então, para terminar essa sequência de eventos que aconteceram aqui, os filisteus foram atrás de Sansão para lhe fazer com ele a mesma coisa que tinha feito lá com a esposa dele e o pai, né? Então Sansão respondeu: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E matou mais 1000 filisteus. Quase encerrando já, né? Lá no capítulo 16 fala o seguinte: e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e achegou-se a ela. Ou seja, não satisfeito pelo que tinha acontecido ali com a mulher dos filisteus, né, que era dos filisteus, ele agora viu uma mulher prostituta. E agora se juntou a essa mulher também. Ficou um tempinho com ela, mas lá no 4 fala: e depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E aí começa uma outra história trágica na vida de Sansão. Porque essa Dalila era uma cobra ali, né? Então os príncipes dos filisteus subiram a essa Dalila e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-lhes dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Então foi lá e fez lá um tipo de corrupção com ela, né? Ó, você faz o seguinte: tenta você descobrir de onde vem essa força e a gente vai dar para você 1.100 moedas de prata. Então os filisteus ali decidiram subornar essa Dalila para descobrir a fonte ali da força física de Sansão. E eles esperavam usar essa informação, né, para poder derrotar o Sansão. Em 3 ocasiões diferentes, Dalila tentou persuadir Sansão, mas ele mentiu para ela todas as vezes. Porém, lá na 4ª vez, aconteceu lá que Sansão resolveu revelar para ela a verdade. E fala: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. E a gente aprende aqui que ele acabou revelando para Dalila de onde vinha aquela força dele. Na verdade, a força dele não vinha do cabelo. Aquilo lá era só um simbolismo do voto que tinha sido feito por ele ser nazireu, né? Mas a força dele vinha do Senhor. E quando ele revelou isso para Dalila, a Dalila foi lá e contou para os guardas. E ela acabou recebendo a recompensa dela. Lá em Doutrina e Convênios 3, versículo 4, fala o seguinte: pois embora o homem tenha muitas revelações e tenha poder para realizar muitas obras grandiosas, contudo, se ele se vangloriar da sua própria força e ignorar os conselhos do Senhor e seguir os ditames de sua própria vontade e seus desejos carnais, esse homem cairá e trará sobre si a vingança de Deus justo. Ou seja, se quebrarmos os nossos convênios com o Senhor, nós não teremos mais o Espírito conosco.
Então, esse foi o grande problema de Sansão. Por ele ter quebrado os convênios com o Senhor tantas vezes, porque ele acabou quebrando muitas vezes, casando lá com a Filisteia, depois se afeiçoando uma prostituta, depois com Dalila. Poxa, ele não aprendeu uma lição ali. O relato bíblico sobre Sansão revela que ele era um homem de extrema confiança e muita coragem. Qualidades essas baseadas no reconhecimento de que seu poder provinha de Deus e de que o Senhor o sustentaria na missão para a qual ele tinha sido chamado. Sansão, porém, não se conscientizou de que há uma lei que governa o poder no Senhor, a qual é que a virtude adorne os seus pensamentos incessantemente, então tua confiança se tornará forte na presença de Deus. Os infortúnios de Sansão tiveram início quando a sua confiança em Deus se transformou em vaidade e orgulho. Durante um certo tempo ele acabou violando seus votos de Nazireu e outros mandamentos do Senhor também, inclusive a lei da castidade. Então a força sobre-humana de Sansão não provinha de seus cabelos, mas da confiança em Deus e no voto do nazirado, do qual o cabelo comprido era um símbolo exterior daquele prometido. Então, o que Dalila fez e o ato de cortar o cabelo significam a traição final dos votos que fizera. Assim ele se tornou um homem miserável e abatido, sem nenhum poder. Lá em Juízes 16, 21 a 27, fala que os filisteus então capturaram Sansão, depois que Dalila cortou o cabelo dele, né? Arrancaram os olhos dele e fizeram ele de escravo. Tempos depois fizeram uma comemoração alegando que o Deus deles tinha entregado Sansão em suas mãos. E aí durante essa celebração, Sansão ele pediu um menino que o guiasse até os pilares da casa para se recostar neles, que ele estava cego, né? Então lá no 28, 29 e 30 do capítulo 16 fala: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. De novo, ele foi por um motivo não muito legal, para que me vingue dos filisteus. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colinas do meio que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com sua mão direita e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Depois da morte de Sansão, os israelitas continuaram a pecar contra o Senhor e a ser oprimidos por seus inimigos. Ou seja, não foi porque Sansão morreu e matou vários inimigos ali que os israelitas deixaram de continuar a pecar contra o Senhor. Então, embora o Sansão tenha ali matado vários filisteus, isso não ajudou os israelitas a seguirem ao Senhor e abandonar seus pecados. E era algo muito necessário para que eles fossem libertados ali da opressão dos seus inimigos. Só para encerrar, eu gostaria de ler uma citação da irmã Ann Dibb, que ela ensinou um pouquinho sobre essa lição que aprendemos na história de Sansão. Sansão nasceu com grande potencial. Ele foi prometido à mãe dele. Ele começaria a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Mas quando cresceu, Sansão olhou mais para as tentações do mundo do que para a orientação de Deus. Ele tomava uma decisão porque ela agradava a seus olhos. Por isso ele tomava decisões. E não porque era certo. Repetidas vezes, as escrituras usam a expressão "e desceu" ao relatar jornadas, ações e escolhas de Sansão. Em vez de se erguer e brilhar para cumprir seu grande potencial, Sansão se deixou vencer pelo mundo, perdeu o poder que recebera de Deus e teve uma morte trágica e precoce. Aprendemos muito sobre o que devemos evitar com essa história de Sansão.
Precisamos parar de tomar decisões em nossas vidas, porque essas decisões agradam aos nossos olhos naturais. Precisamos, como ela falou aqui, precisamos nos erguer e brilhar para cumprir o nosso grande potencial e não descer ao mesmo patamar de outras pessoas. Durante essa aula, a gente pôde comentar bastante sobre a importância de nós estarmos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. E por que isso é tão importante para a nossa vida? Para que nós possamos brilhar e não deixar essa luz apagar. Nós somos o sal da terra. Os membros da igreja precisam ser o sal da terra, precisam ser o diferencial. E os israelitas, durante todo aquele tempo, eles não foram o referencial para os cananeus. E esse foi o grande problema. Qual é o meu papel junto a outras pessoas no mundo? Será que eu estou servindo de referencial para outras pessoas? O que eu preciso fazer para mudar isso em minha vida e passar a servir como um referencial para outras pessoas? Gostaria de deixar essa aula com vocês, essas perguntas para nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse nosso bate-papo de hoje, não esquece de dar aquela curtida, bem importante, compartilhar com seus amigos e pedir para eles se inscreverem aqui no canal também, ok? Obrigado aí pela sua participação, galera. Até o final dessa semana está ocorrendo aquela votação, tá? Sobre o nosso próximo programa aqui. Então, conto aí com a sua ajuda também. Abração aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.